Olá, graça e paz. Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, nós estamos aqui dando sequência à nossa leitura do mês, livro de Provérbios, hoje, capítulo 14. E diz assim: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Pois bem, além de muitas outras lições neste provérbio, nós encontramos aqui
talvez a essência desse texto, que é a nossa caminhada. Os caminhos que nós escolhemos para andar por eles. Ele diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final desses caminhos, produzem, na verdade, morte. Na vida, sempre vamos ter duas opções de caminhada. Uma diante da luz, outra nas trevas. Uma caminhando para a vida eterna, outra caminhando para a perdição eterna. Os caminhos são propostos para nós. Bênção e maldição, obediência e desobediência, vida e morte, alegria e sofrimento. Diante de nós estão, então, caminhos, oportunidades que Deus nos dá para fazermos o bem e para andarmos naquilo que agrada a vontade do nosso Deus. Talvez, aos seus olhos, alguns caminhos pareçam bons, talvez até facilitados. Assim são os caminhos do perverso. Mas o homem prudente não procura o caminho mais fácil, procura o caminho que agrada a Deus, o caminho reto. Nós precisamos aplanar os caminhos. Os caminhos tortuosos precisam ser corrigidos em caminhos retos. E caminhar fala de conduta. Não é apenas pelas estradas empoeiradas ou asfaltadas de hoje, mas pela conduta da nossa vida. Como caminhamos diante dos perigos, das adversidades, como caminhamos rumo a lugares que nos levam para longe de Deus, caminhos tortuosos, caminhos de morte. Mas eles não nos anunciam assim, geralmente vêm como oportunidades. São ofertas que nós recebemos, mas por trás desses caminhos há um laço de pecado. O caminho correto fala do caminho que Deus planejou para cada um de nós. Por isso, lá no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não anda no caminho de perdição, no caminho que vai levá-lo ao fracasso, à derrota. Mas a Bíblia nos ensina a buscarmos na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para as nossas caminhadas. Inclusive, há uma exortação para que os nossos pés sejam formosos para anunciar boas novas. Esse é o caminho que conduz à paz, que conduz à salvação e que conduz à alegria. Dizem por aí que diga-me com quem tu andas, fala de caminhada, e eu direi quem tu és. Dizem ainda que quem anda com porco, diz que da lavagem faz também seu alimento. Nós precisamos, além de escolher os caminhos, com quem nós vamos andar nesses caminhos. Que Jesus seja a sua divina companhia. Procure bons amigos, boas referências e que a sua conduta seja condizente com o caminho que Deus preparou para mim, para você. E eu volto para o texto que diz: há caminho que ao homem parece direito, aparência, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vamos escolher o caminho da vida. Deus te abençoe. Essa é a nossa reflexão do dia 14 de janeiro de 2025. Até a próxima.